Eu vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Oh, vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Que sejamos testemunhas do teu amor, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Cantarei teu louvor pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Cada instante, a tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar, és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou cada instante, a tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu sou vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Eu vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vamos dizer, cantarei. A tua glória, Deus, enquanto eu viver. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu, sou Coloquemos-nos em pé, mas vamos aplaudi-lo mesmo. Ele é magnífico Deus. Deus é Deus. Fomos criados para o louvor da sua própria glória.
Bendito, bendito, bendito seja o Senhor. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Celebrai a Ele com vozes de júbilo. Aplaudi ao Senhor todas as terras, porque magnífico é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tome a sua Bíblia. E esta é a magnífica palavra dele. Levante bem alto, mais alto que você puder. Olhe para a pontinha dela e vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Você tem que ter sempre no seu coração a expectativa do poder transformador da palavra do Senhor. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E a obra mais linda das mãos do Senhor está aí do seu lado. Dê uma olhadinha. Não é o pão de açúcar, não é um planeta, não são as estrelas, é este ser. É essa pessoa que foi transformada pelo poder do Evangelho. Esta é a obra magnífica do Senhor. Somos nós. A igreja é a paixão do Senhor. A palavra diz: Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Semana passada nós celebramos uma conferência Família em Foco. E a família, a igreja, representa, e a sua família representa essa paixão do Senhor, que é a igreja. Eu queria chamar o pastor Ronaldo, e ele vai apresentar aos irmãos quem vai trazer a mensagem do Senhor também ao nosso coração nesta manhã. Hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Vamos voltar ao Calvário. Vamos contemplar novamente o preço que foi pago pela nossa redenção. Todas as vezes que celebramos a ceia, é para nós lembrarmos. Esse anel aqui é apenas para lembrar. Eu chamo esse anel de aliança, mas ele não é uma aliança, isso é um anel. Mas todas as vezes que eu vejo, eu lembro da minha esposa, lembro dela, da aliança que eu tenho com ela. Assim, quando nós celebramos a ceia, é o momento novamente do seu coração voltar ao Calvário e de você lembrar de uma forma tão grande o preço que Ele pagou. Eu valho o preço que Ele pagou e o amor dEle nos constrange. E tudo que Ele quer é que a gente comece a viver o céu aqui na terra. Pode parecer estranho. Não tem nada que mais possa parecer o céu na terra do que a família, como não tem nada que possa parecer mais o inferno também do que a família. Tudo na vida é uma questão de escolha. Quando o pastor Ronaldo terminar, queria que vocês assentassem assim bem para o meio dos bancos, para que os que estão chegando pudessem encontrar um lugarzinho bem na beirada. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito maravilhoso nós estarmos aqui reunidos nesta manhã como uma grande família de Deus. Nós tivemos, então, terminamos ontem à noite um congresso maravilhoso chamado Família em Foco. O foco principal de Deus e o nosso também deve ser a nossa família. Que Deus te abençoe. É um tempo de nós investirmos, sabe? Eu acho que nós temos um pontinho assim um pouco fraco. Nós estamos investindo pouco na nossa família. Mas nós temos o desafio e temos a palavra de Deus diante de nós para investirmos forte, profundamente na nossa casa, na nossa família. Deus quer abençoar você, marido, esposa,
pais, filhos. Deus quer entrar na sua casa, fazer um grande avivamento dentro da sua casa. Então, sem mais delongas, eu quero chamar aqui, vem aqui, por favor, a doutora Ilma com seu esposo, o pastor Celso, por favor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus através dessa serva do Senhor. Ela nos ministrou durante a sexta-feira, durante o sábado, tivemos outras ministrações também muito tremendas, preciosas. Eu quero dizer para você, vá à Seara e encomende as gravações, para que você possa, então, ver, assistir em casa, ruminar com a sua família e, então, ser edificado, ser abençoado. Então, nós vamos orar por eles. Estende suas mãos. E eu tenho certeza que Deus já preparou tudo e Ele vai tocar a sua vida, vai falar com você. E o desafio seu é, quando eu sair daqui, eu já sairei com uma decisão, eu já sairei com uma outra postura, no nome de Jesus. Pai, aqui estão, Senhor, os teus servos. Senhor, e nós te pedimos, Pai, como igreja, que o Senhor os abençoe ricamente nesta manhã, que a unção e o poder do Espírito Santo do Senhor, de uma forma abundante, na porção dobrada, seja sobre eles, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nós já declaramos, conforme a Tua palavra, que somos o que a Tua palavra diz que nós somos, que nós podemos fazer o que a Tua palavra diz que nós podemos fazer, Senhor. E a Tua palavra também diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Então, Senhor, faça que a Tua palavra, Senhor, venha nos edificar, nos consolar, nos encorajar, nos transformar nesta manhã, através da serva do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Eu também os cumprimento com a doce, sublime, perfeita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. É um privilégio estarmos aqui nessa manhã gloriosa, que já temos sentido a presença soberana de Deus nas nossas vidas, através dos louvores, porque Deus habita no meio dos louvores. E nesta manhã, onde celebramos a ceia do Senhor, e que trazemos à nossa memória a redenção, o projeto da redenção, a realização da redenção, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, isso toca o nosso coração. Portanto, para compreendermos toda a dimensão do que aconteceu na cruz, a nossa fé tem que ser mais forte do que a nossa razão. Amém. Que o perene amor do nosso Deus e a paz de Jesus Cristo faça parte da nossa identidade no dia a dia como cristão. Amém? É motivo de alegria estar com vocês mais uma vez, sabendo que aqui esse templo está inundado. Mas não é de água não, sabia, pastor? Está inundado pelo óleo do Espírito. Estamos mergulhados. E Deus vai continuar fazendo a sua obra nas nossas vidas. Esta canção que eu vou louvar o Senhor, após uma meditação no livro de Lucas, capítulo 7, quando o servo de um homem muito poderoso da cidade de Cafarnaum estava doente. E ele soube que Jesus Cristo estava na cidade. E ele manda um grupo atrás de Jesus, para buscar Jesus, para levá-lo à sua casa, para ministrar uma cura sobre o seu servo. Saiu um grupo. De repente, a ficha dele caiu. Ele manda outro grupo atrás, fala com Jesus, que não precisa vir aqui não, que basta só uma palavra dele e o meu servo ficará curado. E aquilo balançou altamente o coração de Jesus, que ele disse, nem todo Israel ouvi tão grande fé. Jesus operou naquele dia e continua operando no nosso meio, irmãos, à distância, em nome de Jesus, porque a presença dele é algo super importante na nossa vida. Vamos louvar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, sobre todo nome. Cristo é o meu Senhor e Rei.
A tua presença enche minha vida. A tua presença alegra o meu cantar. Cada dia aumenta a minha esperança. Me sustenta e dá mais forças para lutar. A tua presença enche minha vida. A tua presença alegra o meu cantar. Cada dia aumenta a minha esperança. Me sustenta e dá mais forças pra lutar. Só uma palavra tua já me faz feliz. Ter um coração alegre é que eu sempre quis. No meu caminho há um novo brilho, nova visão. Minha fé é bem mais forte que a razão. Só uma palavra tua já me faz feliz. Ter um coração alegre é que eu sempre quis. No meu caminho há um novo brilho, nova visão. Minha fé é bem mais forte que a razão. Quando o inimigo soprar aos seus ouvidos, não vai mais dar certo o seu casamento, seus filhos não tem mais jeito, larga pra lá. O Espírito de Deus diz assim: vai nessa tua vida. Embora a sua fé seja o tamanho de um grão de mostarda, tudo mudará, porque a sua fé é mais forte que a razão. Aleluia! És o Deus Senhor de toda verdade. Tua palavra se expressa em cada ação. O teu nome será sempre exaltado. É Senhor e dono do meu coração. Vamos juntos? Só uma palavra tua já me faz feliz. Ter um coração alegre é que eu sempre quis. No meu caminho há um novo brilho, nova visão. Minha fé é bem mais forte que a razão. Só uma palavra tua já me faz feliz. Ter um coração alegre é que eu sempre quis. No meu caminho há um novo brilho, nova visão. Minha fé é bem mais forte que a razão. Só uma palavra tua já me faz feliz. Ter um coração alegre é que eu sempre quis. No meu caminho há um novo brilho, nova visão. Minha fé é bem mais forte. Minha fé é bem mais forte. Minha fé é bem mais forte que a razão. Minha fé é bem mais forte. Nossa fé é bem mais forte. Nossa fé é bem mais forte. Aleluia. Que a razão. Cristo é o meu Senhor e Rei. Ele reina em nosso coração. Orienta a nossa vida, no nosso dia a dia. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Muito bom estarmos aqui louvando o Senhor. Como o pastor falou, nós tivemos aqui no congresso desse final de semana, Família em Foco. E o tema que eu refleti com os irmãos na sexta-feira
foi o tema do meu livro, família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Sabemos que Deus preparou a família com uma estrutura específica para ser um lugar de refúgio, para representar o seu reino aqui na terra, para ser um lugar para gerar, acolher, nutrir, formar para a vida, preparar um ser humano, dando-lhe identidade e dando uma direção, um destino na vida. Mas com a queda, com o pecado, com as distorções desse nosso mundo que jaz no maligno, sabemos o quanto o arsenal do inferno se direcionou ao longo dos anos para destruir a família e o quanto esse trabalho tem sido fortemente hoje, no tempo que nós estamos vivendo, e transformou em muitos momentos a família num campo de batalha. E o adoecimento que isso produziu, porque a família que foi chamada por Deus para ser a promotora da saúde, se transformou em a promotora da doença. Nós estamos vivendo num mundo doente. Estamos vendo as doenças tomando conta do espírito, da alma e do corpo. Todos os dias nós nos deparamos com essa realidade, essa dura realidade que tem tocado os nossos corações e cada vez mais, como Igreja de Cristo, nós somos convocados a compreender qual é o propósito de Deus para a família. Então foi isso que eu meditei com os irmãos na sexta-feira, sobre a subjetividade do ser humano, essa nossa essência, o que nós precisamos para poder termos uma vida viva, que é o amor, que é a essência da nossa vida. E por isso que o texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor que foi doado por nós é que nos faz termos vida e vida em abundância. Mas Jesus também disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, a estratégia dele é roubar essa essência da nossa vida, roubar a nossa identidade, para que ele possa matar os nossos sonhos, o projeto de vida de Deus na nossa vida e destruir a próxima geração. Porque quando ele rouba de nós, ele destrói a próxima geração. E ontem, no sábado, eu refleti com os irmãos sobre a família como transmissora geracional. Nós fundamos a próxima geração. E nós temos a responsabilidade de lançar os fundamentos da próxima geração. Da mesma forma que Deus fez a estrutura da igreja, nós, como família, estamos construindo a próxima geração e somos responsáveis por essa transmissão. Então, é esse o tema que eu trato aqui no livro. O livro está aí à disposição. Tem também os CDs do Celso e mais outros materiais. Mas nessa manhã, neste culto de Santa Ceia, neste culto que para nós é uma festa, uma celebração muito especial, eu quero refletir com os irmãos sobre família construtora de memoriais. O texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido, o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
bem conhecido, quase toda Santa Ceia nós citamos esse texto, nós refletimos esse texto, porque aqui está falando desse momento como um memorial. Família, portanto, também é construtora de memoriais. No Salmo 78, a partir do versículo 3, diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. É isso que a família representa aqui, uma construtora de memoriais. E quando nós estamos na ceia do Senhor, diante dessa mesa, que fala muito mais do que aqueles elementos que ali estão, porque tem um símbolo, tem um significado, que nós olhamos para o pão, que nós olhamos para o cálice, isso nos remete a uma outra dimensão, a um outro cenário. As memórias que nós trazemos, que a palavra de Deus nos traz desse momento. E o ano passado eu comecei a pensar sobre isso e fiz uma pesquisa para um encontro de casais que íamos fazer com várias pessoas, e a minha pergunta foi: quais são as 2 melhores memórias da sua vida, da sua infância? E 90% das memórias que eu recolhi nesse material diziam de lembranças ao redor da mesa. Lembranças que traziam cheiro de comida. Lembranças que diziam, quando eu chegava em casa da escola e que meus pais chegavam do serviço e que quando a gente entrava em casa tinha aquele cheirinho de comida e que nós nos sentávamos juntos para nos alimentar. Quantas lembranças lindas. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, não é por acaso que nos momentos finais do seu ministério, já antevendo a crucificação, Jesus reúne os seus discípulos ao redor da mesa e lhes dá as últimas instruções, instituindo a ceia do Senhor. Esta cena que é retratada em pinturas, histórias e recriada cada vez que a igreja ministra a ceia do Senhor, traz para nós alguns elementos muito significativos para a família cristã. Primeiro, porque fala de comunhão. Comunhão que é a essência dos relacionamentos familiares. Mas fala também de amor, que é o oxigênio que a família respira, o que dá vitalidade à família. Mas também fala de perdão, o que sustenta a estrutura familiar diante das fragilidades humanas. Mas também fala de cura. E quanto nós precisamos de cura diante de tantos adoecimentos da alma que são depositados no corpo e que mostram como está o nosso interior. Mas também essa cena nos lembra de purificação, porque para eliminar a contaminação que tem atingido os relacionamentos familiares, neste mundo maligno e tão perverso, que lança a vida humana no calabouço do hedonismo, porque nesse tempo as pessoas estão buscando um prazer a qualquer custo. Uns desejos que levam as pessoas para cada vez mais distante de Deus, numa busca desenfreada de prazer e de felicidade que ultrapassa a dignidade humana. Porque Deus estabeleceu para nós uma linha de dignidade humana. Nós nascemos e nós temos um limite de respeito à nossa Constituição e à nossa dignidade. E quando um ser humano ultrapassa esses limites demarcados por Deus,
ele entra num processo de autodestruição, que o faz ver a sua própria vida como lixo, como nada, como sem valor. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Mas a ceia nos remete a tudo isso. A comunhão, a amor, a perdão, a cura, a purificação. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluia. Mas a cena da ceia do Senhor também aponta para o propósito da família, como igreja. Nessa nossa trajetória terrena, o propósito de representar o reino de Deus aqui na terra, alertando cada um de nós, alertando a família para a preparação da noiva para o encontro profetizado na volta de Cristo. E assim como as noivas prudentes da parábola das 10 virgens, nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus para esta compreensão nesta manhã. E que Deus nos dê nesta manhã e abra nossa mente e coloque em nós o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, para que nós possamos entender o propósito de Deus com a família. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que temos ensinado na nossa família? É aquilo que nós recebemos do Senhor? Ou o que nós recebemos desse sistema decaído que há no mundo hoje? O que temos ensinado? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E esta deve ser a definição de vida para cada um de nós como pais, para que nós possamos ensinar na nossa família, nesse processo de transmissão da palavra de Deus, aquilo que recebemos do Senhor, os louváveis feitos do Senhor, as maravilhas que Ele fez, para que quando os nossos filhos estiverem aprendendo sobre isso e chegarem à fase adulta, eles possam transmitir para aqueles filhos que ainda haverão de nascer, para que as próximas gerações conheçam os louváveis feitos do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. E quando Paulo apresenta essa descrição desse relato da ceia do Senhor, a expressão que Jesus usou ao agradecer cada elemento é: fazer isto em memória de mim. E ele estabelece naquele momento um memorial. Mas o que é um memorial? Mais do que uma lembrança. Memorial é transportar uma ação que estava no passado, de tal modo que a sua potência e vitalidade originais não sejam perdidas, mas trazidas para o presente. Essa é uma definição do dicionário. Transportar uma ação que estava no passado, de tal modo que a sua potência e vitalidade originais não sejam perdidas, mas trazidas para o presente. E olha como o Espírito Santo de Deus tem feito isso ao longo da história da humanidade, ao longo da história da Igreja de Cristo na face da terra. Cada vez que nós nos reunimos para celebrarmos a ceia do Senhor, nós olhamos para o Calvário, através da nossa fé, que ultrapassa a nossa razão, e nós podemos contemplar pela fé aquela cena da crucificação. O apóstolo Paulo traz esse significado ao escrever esta carta. E a partir do versículo 17, ele inicia dando instruções à igreja de Corinto como celebrar a ceia do Senhor. A igreja primitiva celebrava uma reunião de confraternização conhecida como a festa ágape, a festa do amor fraternal. Mas algumas distorções estavam acontecendo na igreja de Corinto, e o apóstolo escreve para orientar sobre a devida e correta forma de celebrar a ceia do Senhor. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas narram esses momentos que antecederam a crucificação e a morte de Jesus. E Lucas fala, ele relata que Jesus chamou Pedro e João e enviou-os a preparar a Páscoa.
essa celebração que relembrava a libertação do povo hebreu do Egito. E Jesus deu todas as instruções que eles precisavam, inclusive os detalhes do homem que eles iriam encontrar no caminho e que o seguiriam até a sua casa para preparar a última refeição que eles fariam juntos na celebração da Páscoa. Na realidade, o objetivo maior era a comunhão. Jesus queria estar em comunhão com seus discípulos ali naquele momento. Ele queria estar em comunhão, ele queria dar as últimas recomendações e ele queria construir um momento ritualístico que marcaria para sempre a memória dos apóstolos. E ele instituiu a ceia do Senhor como um memorial a ser repetido por todos os cristãos até a sua volta. Fazer isto em memória de mim. Portanto, a ceia do Senhor aponta para a volta de Jesus. Aponta para a volta de Jesus. E a família está aqui para preparar o caminho da volta. Para ser aquela voz que clama no deserto. Assim como a voz de João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor, na mesma unção de Elias, da mesma forma que Elias convocava o povo ao arrependimento, e que apontava para aquilo que iria acontecer, o mesmo Elias, que apontou o erro da casa de Acabe, de uma família, que não tinha os princípios de Deus, vem João Batista e começa a convocar o povo para o arrependimento, apontando a vinda de Jesus, apontando o ministério de Jesus. E quando ele está convocando o povo ao arrependimento, ele aponta também o erro e o desvio da família de outro governante, não mais Acabe, mas agora Herodes, que estava num relacionamento ilícito com a esposa do seu cunhado, do seu irmão, que era sua cunhada. E naquele momento, quando ele começa a apontar o desvio de Herodes, ele fica com seu coração cheio de ódio. Herodes quer matar João Batista, mas aí ele tem medo da reação do povo. Mas Herodias, a mulher que estava ali, naquele relacionamento ilícito, trama a morte de João Batista, utiliza a sua filha, isto é, ela utiliza já a próxima geração, semeando a perversidade, o caminho da perversão na geração seguinte. É isso que ela faz. O que ela transmitiu para a geração seguinte foi a mentira, foi a perversidade, foi a crueldade. E aí, João Batista literalmente perde a cabeça. Ele perdeu a cabeça. Mas a voz dele nunca se calou, nem vai se calar, porque aí Deus institui a igreja de Cristo para ser essa voz que clama no deserto, para levantar a bandeira da família como igreja de Cristo, para que este mundo que quer destruir os valores familiares possa conhecer que há um povo que preserva os princípios de Deus até que Cristo volte. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Faça isto em memória de mim. Paulo apresenta o profundo significado da mesa do Senhor como uma comunhão entre os filhos de Deus, simbolizada pelo partilhar do pão e do vinho, e revela o caráter de unidade da igreja, pois assim como os membros compartilham juntamente um único pão, também se reúne como corpo único de Cristo aqui na terra. Jesus toma o pão, agradece ao Pai, parte e oferece aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer, ele toma o cálice e ele declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ali Jesus estabelece uma aliança com a igreja, uma aliança conosco, da mesma forma que quando nós nos casamos, nós colocamos uma aliança no nosso dedo, como o pastor já falou, que nos traz à memória o compromisso
que nós temos com um cônjuge e que essa unidade, essa união no casamento aponta para a união de Cristo com a igreja, essa aliança que fazemos. 2 elementos, pão e vinho, que ganham um sentido e um significado para além do que os apóstolos conheciam. Naquela casa, quando Jesus presidiu aquela mesa, ele estava estabelecendo um ritual de amor, de doação, de comunhão, de unidade, de fé e de esperança, e nos convocando a darmos continuidade como memorial. E nesse ritual se consolidou a sua missão, estabelecer a sua igreja como noiva amada, sua família, preparando para o grande encontro que haverá um dia, quando nós encontrarmos com Cristo, na volta de Jesus, onde o casamento vai acontecer. Aleluia, aleluia. Jesus partiu o seu corpo. E quando ele parte aquele pão, o que simbolizava naquele momento é que o seu corpo iria ser partido. Mas quando esse corpo fosse partido, ele estava constituindo outro corpo, a igreja. Ele constitui outro corpo, mas ele assume um lugar especial nesse corpo, cabeça da igreja. Então ele parte o seu corpo para constituir outro corpo e assume o seu lugar para presidir este corpo. E ele se torna o Salvador do corpo. Como está escrito no texto de Efésios 5, aquele texto que fala sobre as funções familiares. Quando nós abrimos a palavra no capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ali ele vai descrever todas as funções familiares, mas ele vai descrever apontando sempre Cristo como referência. E no versículo 23, ele começa a falar bem especificamente sobre esse papel do homem representando Cristo. Mas um corpo não tem vida sem sangue. Tira o sangue do corpo, ele morre, fica inerte, fica sem vida, não pulsa mais a vida. Então Jesus constituiu um corpo, mas um corpo não tem vida sem sangue. O sangue é a vida do corpo. Logo, para que o seu corpo tivesse vida, Jesus derramou o seu sangue e efetivou o seu lugar de salvador do corpo. Mas o que esse texto nos traz como família? Eu fiquei algum tempo debruçada sobre esse texto, porque eu sentia que esse texto tinha algo muito profundo para dizer para nós sobre família. E eu pedi ao Senhor, Senhor, traz a minha mente, me revela o que o Senhor quer nos ensinar como família nesse texto. E é isso que eu estou partilhando com os irmãos nesta manhã. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios apresenta as funções familiares sempre em referência a Cristo e à igreja e nos direciona para uma dimensão muito mais profunda do significado da ceia do Senhor e da família. Pois, igreja, queridos, somos nós. Nós não saímos da nossa casa para chegar aqui e nos transformarmos em igreja. Nós não chegamos ao templo como estrutura física para nós nos transformarmos em templo. Nós somos o templo. Nós somos a igreja. O Espírito Santo habita em nós. Aqui é o local onde nós nos reunimos comunitariamente para adorar a Deus, para nos fortalecermos na comunhão uns com os outros, para juntos aqui nós celebrarmos a unidade da igreja. Mas igreja somos nós, templo somos nós. Qual é a igreja que congrega na sua casa? Como é que está a igreja que congrega na sua casa? Que tipo de templo, que tipo de igreja você traz para congregar aqui no domingo ou nos outros dias da semana? Uma igreja saudável nos princípios de Deus ou uma igreja doente? Qual é a igreja que você traz da sua casa? Quando você sai de casa para vir aqui para celebrar, a paz, a amor,
a comunhão na sua família, os princípios básicos de Deus na sua família, as funções estão estabelecidas como a palavra de Deus diz. O marido está ali representando Cristo, liderando a sua família numa liderança inspiradora e motivadora para que a sua família possa olhar para Cristo. A esposa está ali, debaixo da missão do marido, sendo uma ajudadora para que ele possa exercer essa liderança em amor, uma ajudadora idônea, capaz, que o apoia em todos os momentos da sua vida. Os filhos podem ver os pais representando Cristo e a igreja. Os filhos estão aprendendo sobre o princípio da honra, da obediência, da responsabilidade. Eles têm sido ensinados nos princípios de Deus. Ou na nossa família, o que era para ser um lar. Lar, que é o prefixo da palavra lareira. Lugar onde se aquece do frio. Não o frio da atmosfera num dia muito frio, onde nós buscamos um agasalho. Mas o frio que se estabelece no coração, quando há frieza emocional, falta de amor, carência afetiva na família, onde a família que deveria ser um lugar de refúgio se transforma num campo de batalha, onde deveria ser um lugar de comunhão, vira um lugar de solidão. Onde cada um vai para o seu canto, com o seu iPhone na mão, com sua tecnologia e fica isolado, distante um do outro, onde não há relacionamentos significativos. Como é que está a nossa família? Porque a ceia do Senhor aponta para a unidade. A ceia do Senhor aponta para relacionamentos. A ceia do Senhor aponta para comunhão, para amor. Qual é a igreja que reúne na sua casa, que você está trazendo para a igreja, aqui para celebrar a Deus? Olha para isso agora nesse momento. É nessa compreensão que a palavra de Deus define as funções familiares. É nessa compreensão, e é essa compreensão que nos faz, cada dia, nós entendermos o propósito de Deus para a família. E nós só vamos conseguir isso, irmãos, quando nós entendermos o que é o temor do Senhor. Porque o texto de Efésios diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Só é possível compreendermos a profundidade desse texto para a família se houver em cada um de nós temor ao Senhor. E temor é reverência. É a convicção de o que a Bíblia fala, que a Bíblia é a palavra de Deus, e o que nela está escrito é a verdade. A verdade. Então, quando a Bíblia vem para nós como palavra de Deus e a verdade, só assim nós vamos entender o que significa o temor do Senhor. Logo, a chave para os relacionamentos familiares é o temor do Senhor. O temor e a humildade. Olha o que diz Provérbios 14, 26 e 27. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Todos os dias tem armadilhas de morte ao nosso redor. Mas o temor do Senhor nos afasta da armadilha da morte. O temor do Senhor faz da família uma fortaleza segura para os filhos. O temor do Senhor nos faz ter vida e vida em abundância. Portanto, família pulsa vida. Família é um organismo vivo. Família pulsa a vida de Deus em nós. Só assim nós entenderemos isso. Mas Jesus estabeleceu essa aliança com a sua noiva, a igreja, uma aliança de sangue. Ontem eu ouvindo o pastor Luciano Subirá, e ele falou sobre a aliança de sangue. Quantos estavam aqui ontem? Poucos.
Ontem ele falou profundamente sobre essa aliança de sangue. E Jesus faz na celebração da ceia do Senhor, ele já faz ali como simbolismo um apontamento para a aliança de sangue que seria realizada na cruz do Calvário. Em Cantares de Salomão, uma expressão muito bonita, mas pouco compreendida no casamento, que diz: eu sou do meu amado e ele é meu. É uma expressão poética do compromisso que une o casal, do amor conjugal, da fidelidade, mas principalmente da unidade que Jesus estabeleceu com a sua noiva, a igreja. E quando nós lemos em Efésios, no capítulo 5, apontando como referência o relacionamento de Cristo com a igreja, no versículo 32 diz: grande é este mistério. Vocês já prestaram atenção que o texto está falando de marido e mulher e falando de Cristo? A mulher sede submissa ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E o marido ame a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E Deus vai falando, Jesus vai falando, tudo isso ali através do apóstolo Paulo. Mas quando chega no versículo 32, no 31 diz assim: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E aí começa a falar desse mistério da unidade, que as pessoas que não têm Deus não conseguem compreender, porque esse mistério da unidade só é possível através do sangue de Cristo, porque é o sangue que dá a vida. Então essa vida que se transforma em uma só, nessa unidade só é possível pelo sangue de Cristo. Mas no 32 diz: grande é esse mistério. E eu falo em relação a Cristo e à igreja. Que mistério há entre Cristo e a igreja que tem a ver com o mistério de Cristo, o Pai e o Espírito Santo, o mistério da Trindade? Que mistério que há? Porque a palavra de Deus diz que os mistérios do Senhor são revelados àqueles que o buscam. E quando Jesus estabelece a oração sacerdotal em João 17, ele ora ao Pai e diz: para que eles sejam um. Ó Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai entender, só vai compreender o que é uma família no propósito de Deus, quando a igreja de Cristo, como família de Cristo, representar essa unidade aqui na terra. Não é por acaso, irmãos, que o inferno faz tudo para destruir a família. Vocês têm visto nesse tempo, principalmente aqui no nosso país, como que todas essas mudanças são contra a família. Todas, já com as crianças bem pequenas, querendo implantar uma semente maligna na mente das crianças. Nós estamos vendo isso todos os dias, o arsenal totalmente direcionado, e família é algo sublime, grandioso, misterioso, uma unidade que a pessoa sem Deus não consegue compreender. Mas a grande questão é que a estratégia maligna tem sido tão eficaz que até muitos cristãos têm ficado cegos, paralisados, aceitando passivamente os princípios de um mundo que jaz o maligno, que decidiu influenciar nessa etapa final a mente desde a criança até o adulto, para destruir a transmissão dos valores cristãos. Porque quando os pais falham nesta transmissão de valores, o sistema decadente, ele encontra lugares vazios para ocupar com a semente maligna. Eu creio mesmo, irmãos, que o avivamento que antecederá a volta de Jesus acontecerá na família, que Deus irá despertar uma geração de homens e mulheres que caminharão na luz, e eu creio que isso já está acontecendo hoje, porque Deus já tem despertado uma geração de homens e mulheres que decidiram não se contaminar com este mundo.
Efésios 5,14 diz: por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Aleluia, aleluia. E nesse capítulo de funções, no capítulo 5, de 4 e 5, Deus também começa a falar qual é o andar do cristão, que tem que caminhar em amor, na luz, na sabedoria. Do versículo 8 ao 14, Deus diz: andai como filhos da luz, aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que faz às escondidas. Desperta, levanta dentre os mortos, para fazer parte da geração que decidirá não se contaminar, para fazer parte da geração que decidirá viver uma vida cristã autêntica, a lutar pelo casamento e pela família, a conduzir sua família ao avivamento, preparando para a volta de Jesus. Aí sim a igreja como comunidade irá receber uma família saudável e viva no templo, avivada, cheia do poder do Espírito, que chegará aqui para celebrar a Deus com louvor, adoração, acolhendo a palavra no coração e transformando a palavra em prática diária de vida. Como isso é possível? A ceia do Senhor traz essa revelação com os elementos que a constituem. Primeiro elemento da ceia: pão. Todos nós conhecemos o processo de preparação de um pão. Quando nós olhamos esse pedacinho de pão aqui, e nós pensamos que o pão, ele vem do campo, colhido no trigal, moído, aquecido, até chegar ao forno, quando ele é aquecido pelo fogo, até chegar às nossas mesas, ele passa por todo um processo. Pão é a representação da nutrição que faz parte da mesa de todos. E quando Jesus dá graças ao Pai, ele parte o pão e ele diz: isto é o meu corpo, partido por vós. O que Jesus estava dizendo com isso? Numa paráfrase que eu fiz: este corpo humano que eu assumi por amor a vocês, será partido na morte. Mas isto irá trazer cura. Cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Isaías profetizou mais de 700 anos antes de Jesus nascer: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Mas o que Jesus disse com isso? O inferno vai fazer festa. Era isso que Jesus estava dizendo. Vai celebrar a destruição do plano da redenção para a humanidade. Mas lembre-se, a festa só será no dia da crucificação. O domingo virá logo ali. E neste tempo, aleluia, tirarei da mão do diabo a chave de autoridade que dei a Adão. Aleluia. 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 Que ele entregou a Satanás. E eu proclamarei: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu tenho a chave da vida e da morte de Jesus. E este corpo partido, ele ressuscitará num corpo incorruptível, como cada um de vocês que ficarem firmes e forem fiéis até o fim, também receberão na ressurreição, porque vocês se tornarão o meu corpo aqui na terra, como igreja, como família, como templo do Espírito Santo, onde vocês estiverem. É isso que Jesus disse. Como família, vocês representarão a minha família aqui na terra. Mas para que vocês possam revelar isto, precisarão compreender o mistério da unidade. Na verdade, é isso que Jesus estava dizendo. E por inferência, é essa verdade que os evangelhos e epístolas anunciam como revelação do propósito de Deus para nós como família. É isso que o corpo diz. Mas e o sangue?
vinho, segundo elemento. E Jesus diz, através do texto de Paulo, do mesmo modo, depois de partir o pão, Jesus tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O fruto da videira, na sua forma líquida, ganha um novo simbolismo, o sangue de Jesus. Era necessária esta representação. Por quê? Porque corpo sem sangue não tem vida. O sangue é a vida do corpo e o sangue tem funções vitais no corpo. Para entendermos realmente o significado do que Jesus falou, vamos entender de maneira bem simplista o que é o sangue para o corpo. O sangue é tecido vivo. Primeira coisa que a gente aprende na escola quando a gente estuda biologia, não é verdade? Ele é produzido na medula óssea, é formado por uma parte líquida, plasma, constituído por água, sais minerais, vitaminas, fatores de coagulação, na qual estão misturadas as partes sólidas, hemácias, leucócitos e plaquetas. Todo mundo já viu isso um dia quando fez exame de sangue e recebeu o resultado. Quais são as funções? As plaquetas têm a função mais importante, que é de auxiliar na interrupção dos sangramentos. Para isso que a plaqueta serve. Quais são as funções dos leucócitos? São glóbulos brancos. Possuem formas e funções diversas, sempre ligados à defesa do organismo contra a presença de elementos estranhos ao organismo. Por exemplo, as bactérias. Essa é a função. Quais são as funções das hemácias? São glóbulos vermelhos e a sua função é transportar o oxigênio dos pulmões para as células de todo o organismo e eliminar o gás carbônico das células, transportando para os pulmões. Qual a função do plasma? O plasma é um líquido amarelo claro que representa 55% do volume total do sangue. E através do plasma circulam elementos nutritivos necessários à vida das células, como proteínas, açúcares, gorduras e sais minerais. Entenderam a função do sangue para o corpo? Mas esta compreensão amplia a dimensão do que Jesus disse. Isto é o meu sangue derramado por vocês. Entende o que é o sangue de Jesus derramado por nós? Ele faz a salvação, ele trabalha todo o nosso corpo, ele trabalha o espírito, a alma e o corpo, porque quando você recebe Jesus na sua vida e entende que o sangue é a sua proteção, é o sangue, é o poder do sangue, é a vida do sangue que nos dá esse direito à vida eterna, porque ele deu essa autoridade para nós. Quando o seu sangue foi derramado, nós recebemos vida. Vida em abundância. Só há vida em abundância quando o sangue completa toda a sua função. É a nova aliança. E no casamento nós também fazemos uma aliança com o cônjuge. Renova-se os votos conjugais. Algumas vezes a gente faz isso em encontro de casais. Mas Jesus está nos convocando para uma nova aliança no casamento e na família, para que Ele possa revelar para nós o mistério da unidade. Ele quer que nós tenhamos a revelação do propósito da família que nos confiou, para realmente anunciarmos a morte de Jesus até que Ele venha. Fazer uma nova aliança para o homem é aceitar, representar Cristo para a família como líder. É isso que é fazer uma nova aliança. Quem eu sou na família. Então, o homem representando Jesus, é ele que faz circular a vida na família através do sangue de Jesus Cristo. Essa é a função do homem. Não é fácil. Não é fácil, é um desafio muito tremendo, mas nós não estamos sós. Vocês, homens, não estão sós nessa caminhada. Todos os dias, Jesus está dizendo para nós: eu estou com vocês. Eu estou com vocês, vocês podem tudo, e em vocês que eu fortaleço, eu é que fortaleço, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. E para a mulher, é aceitar estar debaixo da missão do marido como igreja.
e aceitar essa missão. E isso, mulheres, vai na contramão, completamente na contramão do mundo. Mas quando nós vamos na contramão do mundo, nós vamos na mão de Deus. Esse é o caminho. Logo, amar como Cristo amou o marido, é gerar vida na sua família, é gerar vitalidade, saúde, é nutrir, alimentar, cuidar, é ser o salvador como líder, protegendo sua família, zelando por ela. É possível fazer isso sozinho? Claro que não. Por isso precisou dessa ajudadora idônea. Olha aí para sua mulher. Ajudadora idônea, né? É isso que ela tem que ser. Sábia, inteligente para entender a sublimidade da função do líder, porque a tola não tem sabedoria para compreender o conceito bíblico de submissão, e também não usa sua inteligência para fundamentar e firmar o lar, porque as cobranças e críticas ficam na sua boca. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 24, com sabedoria se constrói a casa, com conhecimento ela se firma, e com discernimento se enche do que é belo e agradável. É preciso ser inteligente, viu, mulher? É preciso ser sábia, é preciso alcançar essa sabedoria que vem do alto, para compreender essa função. Portanto, o sangue dá vida ao organismo, e a família, como organismo vivo, necessita desse sangue para ter vida. Logo, quando Jesus afirma: este cálice é a nova aliança no meu sangue, podemos compreender um pouco do mistério mencionado no texto de Efésios. Portanto, deixará o homem pai e mãe. O casamento só atinge o propósito vital da unidade, como nessa oração sacerdotal que vimos, quando fazemos com o nosso cônjuge esta nova aliança de sangue, que gera vida espiritual no casal e na família, que leva cada um a desejar ardentemente assumir as funções estabelecidas nesse texto de Efésios. Desejar ardentemente, não é desejar pouco não, querido. Não é desejar pouco, não, porque todos os dias nós somos bombardeados com um monte de atrativos que nos faz perder o desejo pela nossa família. E quando o desejo é canalizado para outras fontes, nós ficamos vazios, porque as outras fontes são cisternas rotas que não retêm a água, e o que sobra é uma carência enorme, é feridas na alma, é adoecimento na família. Há poder no sangue de Jesus para destruir as fortalezas malignas que entram nas mentes e nas famílias. Quando Deus mandou a última praga da morte dos primogênitos no Egito, Ele ordenou aos hebreus que passasse o sangue de um cordeiro para que o anjo da morte não entrasse. E o sinal de vida seria a marca do sangue. Quem creu e seguiu as orientações, protegeu a sua família. Mas quem não creu, sofreu as consequências da sua omissão. O que nós queremos hoje? Proteger a nossa família com a marca do sangue? Ou deixar que o anjo da morte entre na nossa família e ceife vidas, a vida dos nossos filhos, ainda quando eles estão tão novos, invertendo o curso natural da vida, porque o curso natural da vida são os filhos enterrando os pais. E nós estamos vendo pais enterrando filhos cada vez mais jovens. Irmãos, nós não geramos filho para povoar o inferno, nós geramos filho para povoar os céus, e Satanás não tem que botar a mão na nossa herança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Jesus se ofereceu como Cordeiro de Deus ao derramar o seu sangue na cruz, para que nós tivéssemos vida. A escolha é nossa. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Agora, se hoje for feito um hemograma físico, emocional e espiritual da sua família, que resultado dará? O sangue que você doa à sua família com seu amor vai denunciar a real condição da saúde da sua família como organismo vivo. Como é que estão as plaquetas da sua família? Será que sua família está anêmica, sangrando, frágil, sem vitalidade para vencer os ataques externos? Porque as plaquetas têm a função de interromper
os sangramentos. Como é que está a sua família? Filhos entregues aos conceitos mundanos e a toda sorte de degradação moral, com tantos lixos eletrônicos à disposição. A indústria pornográfica do inferno cresce a cada dia e a pornografia está viciando tanto quanto a cocaína, tomando as mentes. E não é lá fora, não. É dentro da igreja. Quantos cristãos viciados em pornografia, sendo roubados no seu amor pela sua família, perdendo os vínculos necessários à conjugalidade e abrindo as portas para espíritos demoníacos entrar na sua casa e roubar dos seus filhos. A consequência é terrível. Quando uma aliança é quebrada, abre a vulnerabilidade para os filhos irem para o leilão das joias abandonadas. Está lá em Deuteronômio, capítulo 31, que diz: gerarás filhos e filhas, mas não ficarão contigo, porque serão levadas ao cativeiro. Entende? Quando nós quebramos princípios, tem um monte de cativeiro aí, querendo aprisionar os nossos filhos. Esse é o leilão da vida, o leilão do inferno. Como estão os leucócitos da sua casa, que é a defesa contra a presença de elementos estranhos? Estamos defendendo nossa família dos invasores? Ou estamos abrindo as portas e permitindo que as raposinhas entrem na nossa vinha e destruam quando a vinha está florescendo? Crianças expostas ao massacre tecnológico, sofrendo influências e erotizações precoces, vazios afetivos e exemplos de influências negativas dentro de casa. Pais abrindo as portas. E as hemácias da nossa família, do hemograma de sangue da nossa família, que é para transportar o oxigênio para as células. O oxigênio que a família respira é o amor. Como está circulando o amor na família? Tem abraços, tem afetos, tem beijos, tem carinho, tem tempo de qualidade. No capítulo messiânico, no Salmo capítulo 2, no versículo 12, que está falando sobre a ira de Deus, no versículo 12 fecha assim: beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no seu caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Quando não tem amor, entra o desamor, que mata mais do que qualquer outra doença, porque deixa o corpo vulnerável ao adoecimento. E quando falta amor, a ira entra no lugar. A ira é a grande dor oculta da alma, que tem transformado as pessoas em feixes de nervos. Num mundo que o adoecimento está cada vez mais presente, entregues a pânico, transtornos psíquicos, depressão, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, tudo isso que a gente está vendo aí no mundo de hoje. Como é que estão as hemácias na sua família? E tudo isso é demonstrado em palavras e atitudes. Ou o desamor está produzindo uma geração de filhos com corações feridos e irados. E os elementos nutritivos que circulam através do plasma, como estão na sua família? Estamos dentro de casa com pessoas famintas, mal alimentadas? Que tipo de nutrição há em sua família que contribui para o crescimento e fortalecimento físico, emocional e espiritual? A palavra de Deus é o alimento. É o pão diário da família. Irmãos, sangue não se faz em laboratório. Não se faz. Só tem uma forma de transmitir vida para outro corpo: doando. Doando. Entende quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu doação? Só tem uma forma de produzir vida na sua família: doando o seu sangue, doando o seu amor. Qual o significado disso no uma só carne? De Gênesis e de Efésios. Qual o significado disso de uma só carne? Então, o sangue que passa a circular na família, que é o sangue de Jesus Cristo em nós, é Ele que nos faz uma só carne, e é através dessa unidade que nós doamos sangue e doamos vida para os nossos filhos. Jesus doou o seu sangue
para que a igreja como corpo fosse um organismo vivo, e Ele delegou esta responsabilidade na família aos homens, ajudado por sua esposa, para transformar a família em um organismo vivo, em uma unidade, uma só carne. E é isso que o diabo quer roubar. Ele sabe até mais do que nós sabemos. Qual é a função da família? Representando o reino de Deus aqui na terra e apontando para Jesus. Se tem uma nova aliança de sangue com meu cônjuge, não vou trair, não vou romper, não vou abandonar. Haverá amor e respeito no cumprimento das funções, porque é uma aliança espiritual. E aí vem o texto de novo do apóstolo Paulo: examine-se cada um a si mesmo, disse Jesus. Pois quem come e bebe sem ter consciência, sem ter discernimento do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. E dormir aqui está no sentido de morte. Morte espiritual. Quantas famílias nessa condição? Fracas, doentes, condenadas à morte, por não discernirem o corpo de Cristo e o propósito do casamento no projeto de Deus para a sua volta. Jesus disse através do profeta Oséias, Deus disse através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento. Não falta informação não, queridos. Informação nós temos aos montes. Informação, a própria palavra já diz, informa a ação, só informa. Conhecimento é quando essa informação entra em nós e nós implementamos um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, 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 aleluia. Jesus também diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que tem inquietado o meu coração, que trabalho ouvindo pessoas, cada vez que uma pessoa me procura para falar de uma dor, de uma angústia, de um sofrimento, de uma depressão, de uma síndrome de pânico, de qualquer que seja o adoecimento, o que está por trás dessa dor, quando nós percorremos o caminho da dor, é um cenário conhecido por cada um de nós: família. Família. E falar sobre família num culto de Santa Ceia foi o que Deus colocou no meu coração. Porque se nós entendermos o propósito de Deus para a família, na dimensão espiritual, e obedecermos a palavra, nós vamos exercer as funções familiares, exercitando o amor e o respeito nas relações familiares. Esses dois elementos que constituem-se a base fundamental para todas as outras necessidades familiares. E eu quero concluir com o texto de Apocalipse 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Venha para a mesa cear com Cristo. Deus quer entrar na sua vida, na sua família, no seu casamento e cear com você. Ele está batendo a porta suavemente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e presidir a sua mesa. E cada vez que você sentar à mesa, marido, ocupando o seu lugar como líder, na sua casa, ao lado da sua esposa e dos seus filhos, como diz o Salmo 128, se houver filhos já na família, Jesus estará com você, partindo o pão e tomando o cálice da nova aliança, ajudando-nos como família a perpetuar o memorial, preparando a nossa família para as bodas do Cordeiro. Aquele sublime momento que Jesus partiu o pão e pegou o cálice, tem um significado que transcende a história
comam juntos este elemento e vocês vão se lembrar do que eu estou dizendo agora, é o que disse Jesus. Este é um rito simbólico, ativador da memória, e que nós vamos fazer daqui a pouquinho, e nós temos que nos lembrar, quando pegamos esses elementos, que existe redenção, e que Ele pode tornar tudo novo, porque este é o momento do conserto, do perdão, do propósito de assumir a função estabelecida por Deus, de fazer a nova aliança, de ministrar um na vida do outro, pedindo a Deus forças para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Mesmo que a gente olhe e parece que Jesus vai tardar, Jesus não tarda. Jesus não tarda. Se nossa alma muitas vezes está angustiada e parece que Jesus está demorando, Ele está nos preparando para esse casamento, porque a nossa alma precisa dessa preparação, e é isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos fechar agora, o Celso vai cantar o hino de Se Tu Minha Alma, a Deus suplica, e não recebes, confiante fica em suas promessas que são muito vivas e infalíveis para nos valer. São nas promessas que nós firmamos a nossa confiança. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia! Vamos louvar o Senhor. Oh, glória a Deus! Breve Jesus voltará para nos levar. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate minha alma, e te conduz, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Oh, aleluia! Breve Jesus vai voltar para nos buscar. Nós estamos aqui de passagem, esperando o Mestre chegar nas nuvens e nos levar. Oh, aleluia! Será lindo esse dia. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Jesus não tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, tendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá.
Glórias ao seu nome, Senhor. Repalará sumiara baixaias. Oh! Nós ouvimos hoje essa palavra tão linda sobre a ceia e o significado dela dentro da expressão da própria família. E quando celebramos a ceia, o que precisamos ter um entendimento é discernir o corpo, que somos um. Que somos um. Quem diz que é meu irmão não sou eu. Quem diz que é meu irmão é o meu Pai. É o meu Pai. A igreja do Senhor é uma só. A noiva de Cristo é uma só. Nós podemos ter doutrinas aparentemente diferentes, mas fomos comprados pelo sangue do Senhor. E nesta hora, quando vamos celebrar a ceia, que haja dentro do seu coração esse momento tão precioso, de você saber que esse que segura a sua mão também foi comprado pelo mesmo preço. E é um momento de profunda gratidão, muita gratidão. Pai, que nesta hora sobre os teus filhos, de uma maneira como só o Senhor pode fazer, que tu possas trazer a cada coração a compreensão de ser parte da tua família aqui na terra. Que cada um, Senhor, possa cada vez mais e mais te amar, compreendendo, Senhor, que a vida só é vida quando a vivemos para o Senhor, para o teu reino e para a tua própria glória. Senhor, que nesse instante cada coração seja tocado pelo teu coração, que os olhos se abram, que cada um possa se ver como o Senhor o vê, amado e querido pelo Senhor. Em teu precioso nome. Amém. Levante a mão do seu irmão, nós vamos cantar uma música. E enquanto estivermos cantando essa música, os pastores vão passar para os diáconos os elementos da ceia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Nós acabamos de cantar esta verdade de um caminho que foi aberto. O caminho que nos dá acesso a Deus o Pai através de Jesus. Eu sou livre. Mas a palavra do Senhor Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não conheço você, mas a Bíblia diz que Deus te conhece, porque a palavra diz que Deus conhece aqueles que são dele. Há um momento na nossa vida quando nós nos entregamos a Ele. Há um momento quando tomamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não entregou sua vida a Jesus. A palavra diz que todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória dele, separados. Mas Jesus Cristo veio, não foi para fundar uma religião, ele veio para resgatar o homem. A salvação é um presente que Deus nos dá. A salvação é de graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. A salvação nos é dada dessa maneira. No momento quando você reconhece aquilo que todos somos, pecadores. Mas quando você ouve que Jesus morreu ali na cruz, foi para te salvar. Quem sabe você é alguém que andou com Ele. Quem sabe você já foi até um pregador do Evangelho, mas se afastou, está longe, como um pródigo numa terra distante. Bateu uma saudade, você veio aqui hoje. Mas hoje é o dia da sua volta. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Quero orar como se fosse você orando. Mas eu queria que toda a igreja se identificasse com os que estão aqui. E potencialmente milhões que nos assistem nesta hora. Todos com os olhos fechados. Diga: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama. O Senhor tem conservado a minha vida. Eu reconheço que sou um pecador, que eu preciso do Senhor. Eu preciso da salvação. Eu me arrependo dos meus pecados e abro o meu coração. E eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei. Agora eu volto, arrependido, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos orando. Eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar sozinho por você. Por você que orou dizendo pela primeira vez: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu quero orar por você que estava afastado dos caminhos dele, mas hoje você volta buscando a reconciliação com ele. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar, sem constrangimento algum. Você está no meio da família de Deus. Você que hoje orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado dos caminhos dele e volta para ele. Levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida agora para orar por você. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Esse é o momento do céu para a sua vida. Levante mais alto que você puder. Eu quero ver esse sinal da sua parte. Não tenha constrangimento algum. Levante acima da sua cabeça. Pode levantar a sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isto. Agora eu vou pedir algo. Todos podem abrir os olhos.
Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, mesmo quem está lá em cima, na segunda galeria, na primeira aqui no térreo, venha aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Nós vamos orar por você. Vem. Esse é o momento do céu. Esse é o momento do céu. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Todos vocês. Esta é a hora de Deus. Eu queria que vocês não aplaudissem agora, mas cada um olhasse para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, todos em pé, todos em pé. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Toda a igreja orando agora, todos. Você com olhos abertos, comece a ministrar. Ministre essa pessoa que está aí ao seu lado. Lá na segunda galeria, na primeira galeria, aqui no térreo. Este é o momento do céu para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento do céu para a sua vida. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Talvez você esteja dizendo, pastor, olha, minha hora ainda vai chegar. Sua hora é agora. Sua hora é agora. A palavra diz hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Todos os que estão aqui, olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você tem a certeza da salvação? Você tem a certeza da salvação? Esta é a hora de Deus. Você que está dizendo, olha, domingo que vem, pastor, eu vou entregar minha vida. Talvez não haja domingo que vem na sua história. A palavra diz hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Queria que meus pastores viessem aqui à frente. Um pastor vai abraçar um homem, uma pastora vai abraçar uma mulher agora. Só os pastores se aproximando. Enquanto o coral estiver cantando agora, você que está aí em pé, você vai receber nesse instante o pão e o vinho. No momento que você receber, você vai assentar. Só assente na hora que você receber. Adore o Senhor. Deixe o seu coração se voltar para Ele. É o momento de você proclamar e viver essa palavra tão gloriosa. Tome posse. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. O mesmo eternamente
eu sou. E em sacrifício ele ao homem se entregou. O nome igual não há. Nós vamos proclamar, cantar o nome de Jesus, magnificar, louvar o nome de Jesus. Não há igual a Jesus, só tem poder o precioso nome Jesus. Jesus, o Rei dos Reis pra sempre reinará. Desde todo ser perdido está. Vamos para sempre então louvar e adorar, glorificar só o nome Jesus, magnificar, louvar o nome Jesus. Não há igual a Jesus, só tem poder o precioso nome Jesus. Jesus, o Rei dos Reis pra sempre reinará. Ante todo ser que está. Vamos para sempre então louvar e adorar, glorificar só o nome Jesus, 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 Jesus. Vem louvar a Jesus. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Levante o cálice e o pão. Olhe para eles e diga: Senhor Deus, mais uma vez, eu renovo com alegria a entrega da minha vida ao Senhor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E nesta hora, ao comer do pão, ao beber do cálice, mais uma vez, eu declaro que eu sou teu e que quero viver o resto dos dias da minha vida intensamente, te amando, te servindo e correspondendo ao teu amor com toda gratidão. Logo depois que você comer o pão e beber o cálice, você vai levantar o cálice vazio e vai adorar o Senhor. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nossa vida é marcada pelos recomeços. Sempre recomeçamos. Sempre recomeçamos. Que nesta manhã o seu recomeço seja tão intenso em amar o Senhor e de você sempre se ver que você não é dele. Que sempre você possa orar dizendo: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade
e que você possa dizer um dia, e que seja esse dia agora: não eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a realidade de comer o pão e de beber do cálice é exatamente esta declaração tão profunda. Por isso, quando a palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, juntos comamos do pão e bebamos do cálice. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou Senhor, colocamos esses corações que estão no Teu altar, dentro do Teu coração agora, Pai. Vidas que se rendem ao Senhor, ouviram a Tua palavra e tomaram posse dela. Na autoridade do nome de Jesus, quebramos delas todo o poder do mal. Onde a morte reinava, que agora a vida venha reinar. Aqueles que se voltam para o Senhor hoje, que a alegria, Senhor, do reencontro seja tão plena, tão real, e que esses corações jamais te deixem, no Teu precioso nome. Amém. Olhem para mim um pouco. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Tudo é novo para vocês agora. Você vai começar a estar experimentando uma paz, como se fosse arrancado de você um fardo de toneladas. Isso chama-se perdão, algo que só Deus pode te dar. E hoje você recebe também, para te acompanhar, uma nova família. Uma família carinhosa, uma família meiga, uma família que se importa com você, e queremos ser uma bênção na sua vida. Eu não sei como era a sua família, mas hoje você tem uma nova família, e eu quero que você conheça a nova família. A igreja vai levantar as mãos. Levante a mão, igreja. Nós vamos contar até 3.
Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire, olha. Sua nova família. Sua nova família. Sua nova família. Te abençoo. 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 Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, bem-vindo. Precioso, precioso, precioso. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Aleluia.